Olá, comunidade Manancial, sejam todos bem-vindos. Já cá estamos para mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Pois é, hoje o nosso tema é a força da autenticidade. É isso mesmo, a força da autenticidade. A força da autenticidade, na verdade, é a chave, é uma chave para a próxima dimensão para cada um de nós, independentemente da sua área de domínio. E ele está baseado, esse tema, temos como comprovar biblicamente. Está no livro de Gênesis 1, que nós vamos ler, como você já sabe, ali em casa, rapidamente. Então, Gênesis 1, o versículo 1, que diz o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. É isso mesmo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A força da autenticidade. Não se esqueça, você que tem tomado nota, é o tema de hoje. E para isto eu vou começar por definir o que é força, que certamente você ali em casa já sabe, e o que é autenticidade. Falando de força, nós sabemos que força trata-se de potência, trata-se de uma robustez, um impulso, não é? Um impulso, uma coisa que incentiva alguém a se lançar para algum lugar. Isto é a força. Definição, se nós formos dar uma definição de força. Quando nós falamos de força, estamos a falar então de impulso, estamos a falar de potência, estamos a falar de robustez. E falar de autenticidade, o que é autêntico? Na verdade, estamos a falar de uma coisa que é original, única, não é? Estamos a falar de algo que é genuíno, não é? Estamos a falar de espontaneidade. Quando nós falamos de autenticidade, estamos a nos referir a esses termos. E tem muito mais outros termos que podem nos ajudar a percebermos então o que é autenticidade. E dizer com isso que é importante, dentro desse tema, entendermos que esta era, a era em que nós nos encontramos, a época em que nós nos encontramos, o período que nós nos encontramos, é um período que tem estado a levar muitos de nós a perdermos a nossa autenticidade, perdermos a nossa originalidade, a nossa espontaneidade. Muitos de nós é como se esta nossa parte, este nosso lado estivesse a ser atacado, se assim posso usar esse termo. É como se estivesse a ser atacado. Esse nosso lado está a ser completamente atacado, está a ser mesmo invadido. E isto por conta, diria muito, por conta das redes sociais. Agora, me entendam, por favor. Quando eu falo por conta das redes sociais, não estou aqui a dizer ou a querer te pedir a ti para desfazer-se das suas contas, das variadas redes sociais que existem. Não estou a dizer que é para ir apagar a tua conta do Instagram, do Facebook, do Twitter, do TikTok e por aí vai. Não estou a me referir a isso, até porque eu própria também tenho. Mas estou a tentar levar-nos, cada um de nós, levar-nos a todos a termos consciência, da gravidade, da profundidade que as redes sociais, do impacto
impacto, da força que elas estão a ter nas nossas vidas, principalmente na nossa autenticidade, na nossa originalidade. Nós estamos no século XXI e esse século XXI, em função da nossa natureza, não é? Eu diria a nossa natureza consumidora que, por norma, todos nós temos, que é algo que está lá dentro de nós. Nós estamos a ser levados, estamos a ser arrastados, é como se estivéssemos a ser carregados mesmo, continuamente, a nos depararmos aos estilos das pessoas, aos estilos em termos de indumentária. Estamos a ser carregados, estamos a ser invadidos, estamos a ser atacados o estilo de roupa, o estilo daquilo que você come. Estamos a ser atacados, diria, também na nossa forma de pensar. As opiniões das pessoas estão a ter em nós um impacto, uma força muito grande que tem estado a levar-nos de forma inconsciente a nos reajustarmos com base no que vemos então nas redes sociais. Dizer também que, pronto, essa época, este século XXI, estamos a falar da era digital. E essa era digital, ela tem nos puxado, como eu disse, tem nos puxado ao ponto de uma forma que nós estamos a chegar a um nível em que nós estamos a perder até os nossos valores familiares. É só para nós termos noção da força que esta era está a ter na vida de cada um de nós, na vida de muitos de nós. Quanto mais consumimos, mais a nossa autenticidade vai sendo, como eu disse, invadida, vai sendo atacada. E temos saído mesmo desse nível de autênticos para o estado de vítima dessas coisas que nós temos estado a consumir. Eu quero também lembrar, porque muitos de nós já sabemos. Então, eu quero lembrar alguém lá em casa, nesta manhã, dizendo que você, eu e você, é verdade, eu e você, nenhum de nós foi chamado a ser uma outra pessoa que aquilo que você é. Nenhum de nós foi criado por Deus. Nenhum de nós foi feito por Deus, nasceu para pensar de uma outra forma que a que você pensa. Você e eu não fomos criados, não fomos feitos por Deus para falarmos de uma forma diferente da que nós falamos. Não. A prova é que, apesar de de nascermos numa casa em que temos 2, 3 irmãos e todos nós saímos da mesma barriga, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a prova é que as nossas impressões digitais são completamente diferentes. Então por isso é que eu disse, eu quero lembrar alguém que nem eu, nem você fomos feitos para falar de uma outra forma, para andar de uma outra forma da que você anda, para falar de uma forma diferente da que você fala. Você não foi feito para vestir, para gostar do estilo de uma outra pessoa, o estilo diferente do estilo que você gosta. Não, nós somos e fomos feitos para sermos mesmo autênticos. Nós fomos criados para sermos originais. Uma das formas que Deus se apresentou para a humanidade
nós vimos agora aqui em Gênesis 1:1. Deus se apresenta como um Deus criador, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não se apresentou no princípio para a humanidade como um Deus que provém. Não. Deus não se apresentou como um Deus que cura, um Deus de amor. Não. Ele se apresentou para a humanidade como um Deus criador. Por isso eu quero com isso desafiar, como eu já disse, todos nós somos mesmo originais. Então eu quero desafiar-te a ti ali em casa. Quero desafiar a... Nós temos pedido muito, temos orado, alguns de nós, principalmente nós os cristãos, nós queremos pregar em nome de Jesus, queremos, sim, é bom, queremos curar, queremos salvar, queremos, muitos de nós lutamos para poder orar em nome de Jesus, é bom, é excelente, mas também quero desafiar-te a ser criativo em nome de Jesus também. É verdade. Então, porque o homem foi criado, não é? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse Deus, que é o teu Deus, que é o meu Deus, que é criador, que se apresentou para a humanidade como um Deus criador pela primeira vez, Ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, você carrega consigo um pouquinho deste lado criativo de Deus. Vamos até comprovar isso no livro de Gênesis ainda. Eu vou ler rapidamente. Gênesis 1, não é? Se repararem comigo, vocês vão notar como é que Deus utilizou a sua criatividade. Isso está em Gênesis, que nós lemos o capítulo 1, não é, de Gênesis, mas aqui vamos no versículo 26 e o 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No versículo 27, a Bíblia continua dizendo: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como dizíamos, eu vou ler aqui. Porque quando se fala de autenticidade, quando se fala de originalidade, não estou a falar meramente baseado na minha opinião. Okay? Temos aqui como comprovar biblicamente. E isto, nós estamos no livro de Gênesis 1, o versículo 26, que diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher
os criou. Nós estamos aqui a ver como é que Deus vai usar a sua criatividade. Você e eu fomos feitos para se parecer somente a Deus. O homem foi criado, é notável aqui, neste livro, nestes 2 versículos, é notável que o homem foi criado mesmo para ser semelhante a Deus e não semelhante às opiniões do vizinho, às opiniões dos tios. É notável aqui que nós fomos criados para sermos originais, para sermos autênticos. Se calhar vou chocar alguém lá em casa. Até mesmo reparando bem, olhando bem para esse texto, no pensamento de Deus, nós não fomos criados para nos parecermos aos nossos pais, mas sim para sermos mesmo a imagem e semelhança de Deus. E uma outra coisa que também salta à vista neste versículo, nestes 2 versículos que nós lemos agora, e aqui digo novamente que se calhar vou chocar alguém, é que se nós olharmos na essência desse versículo, quando você tenta ser uma pessoa diferente daquilo que você é, quando nós tentamos imitar alguém, é como se nós estivéssemos a insultar mesmo Deus. É como se nós estivéssemos a limitar Deus e a nós mesmos. Porque Deus nos criou para sermos mais do que isso, para estarmos num nível, numa dimensão maior da que nós tentamos imitar. É como se nós estivéssemos a minimizar a criatividade de Deus. É verdade. E aqui eu volto a lembrar, nós fomos criados. Eu e você fomos mesmo criados para sermos autênticos, para sermos originais, para sermos únicos. Nós não podemos ser cópia, não fomos criados para sermos cópia. Há uma força muito grande na autenticidade. Há uma força muito grande que nós muitas das vezes desvalorizamos. A força que há na autenticidade nos leva a termos autoridade, nos leva a um nível de poder, nos leva a um nível de estarmos e experimentarmos uma certa liberdade. E o contrário nos faz nos tornarmos fracos, sermos homens e mulheres fracos. Que no caso, quando nós falamos de originalidade ou autenticidade, o contrário é o que? É a cópia, o imitar, o copiar, nos leva a um nível de fraqueza. Agora, diante disto, existe uma questão que não se quer calar. A questão que se põe é como, diante disto, diante desta realidade que é a nossa era, a era que estamos a viver neste momento, a época em que nós estamos todos a enfrentar, a viver neste momento, a questão maior aqui é como fazer, o que fazer para proteger a nossa autenticidade no meio disso tudo, diante deste ataque forte que nós estamos todos sujeitos.
O que fazer? Eu trago aqui algumas sugestões, algumas soluções para nós podermos então juntos trabalharmos no sentido de assegurar, proteger, guardar a nossa autenticidade. E a primeira solução que eu proponho é conheça-se. Conhecer-se. É importante nós começarmos por aí já. É importante nos conhecermos. Conhecer-se nos vai ajudar a assegurar. É importante você saber o que você gosta. Em termos de estilo, por exemplo, de indumentária, como eu dizia há pouco tempo. É importante você saber o que gostas de comer. É importante você saber o que você gosta em termos de estilo no cabelo, para não viver em função do que o vizinho, do que o teu irmão, do que o teu primo gosta. Para não viver em função os teus amigos na escola e não só gostam, para não seres engolido, para não sermos engolidos pelas opiniões dos outros, pelos gostos, por aquilo que o outro gosta. É importante nós nos conhecermos. Às vezes, sentar e fazer uma espécie de uma autoavaliação é importante. Fazer uma autoanálise e fazer-se perguntas mesmo. Quem sou eu, afinal de contas? Ficar assim, face a face consigo mesmo, não é? Para não ser carregado por qualquer tipo de tendência que pode surgir a qualquer momento, qualquer tipo de moda. Aqui na gíria nós falamos para não ser levado, para não ser carregado por qualquer onda. É importante nós nos conhecermos. E aqui eu gostava, antes de prosseguir para a segunda proposta, eu gostava aqui que lêssemos rapidamente a história de um homem que eu admiro pela sua autenticidade na Bíblia. Vamos juntos ler essa história rapidamente, que é sempre bom. Está no livro de 1 de Samuel 17, o versículo 38 e o 39, que diz assim: Saul vestiu a Davi sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui estamos a falar, aquilo trata-se da armadura que lhe colocaram, das vestes que lhe colocaram. Aqui está um homem, um exemplo de autenticidade, um exemplo de alguém que procurou guardar a sua autenticidade, a sua originalidade. Davi nunca tinha lutado com gigantes, com soldados daquela envergadura, daquele nível do gigante Golias. Nunca tinha lutado. Agora, Saul, o rei Saul, quando ele aceita finalmente a proposta de Davi,
a coragem de Davi de querer enfrentar aquele Golias, o rei Saul, como já tinha combatido, já era um homem experimentado em combates, em batalhas, ele tinha uma veste apropriada, ele tinha uma armadura apropriada. E ele achou que podia colocar, entregar aquilo a Davi. Davi, por alguns minutos, se nós olharmos para a essência desses 2 versículos, por alguns minutos Davi ficou um pouco abalado. Davi se esqueceu da sua autenticidade. Davi aceitou colocar aquela armadura. Andou. Davi andou. Mas Davi deu conta que se ele continuasse com aquilo, se ele fosse enfrentar o Golias, o gigante Golias, ele ia perder aquela batalha. Davi experimentou. Davi até andou. Mas Davi disse: eu não vou conseguir andar com isso. Não teve medo de dizer ao rei Saul que eu não vou andar, nunca usei isso, não vou conseguir. Ele tirou aquelas vestes. Nós aqui temos muitas lições, existem muito mistério aqui nesses 2 versículos. E uma das coisas que mais me admira e que eu mais gostei nesses 2 versículos, ou em Davi, é que Davi, diferente de muitos de nós, ele disse categoricamente: nunca usei. Aceitou reconhecer que, do jeito que eu me conheço, eu não vou conseguir andar com isso. E ele não ficou por aí. Ele tomou uma atitude. Tomou uma decisão. Ele decidiu. A Bíblia fala, ele tirou aquilo de sobre si. Tirou a armadura. Despiu-se daquilo. Desfez-se daquilo. Essa armadura que Saul colocou por cima de Davi, ou vestiu Davi com ele, hoje pode representar a visão de alguém. Muitos de nós estamos aqui, estamos a andar, mas estamos a carregar a visão de uma outra pessoa. Estamos a carregar, não estamos a procurar ouvir primeiro Deus com relação à sua visão para a tua vida. Muitos de nós não queremos procurar ir à luta daquilo que nós gostamos, em termos profissionais. Onde é que você gostava de trabalhar? O que é que você gostava de fazer? Na escola, você está a carregar, estás a estudar, estás a fazer um curso que não é o que você gostaria de fazer. Você está a carregar, está a fazer o curso que é sonho do teu pai, é sonho da tua mãe. Ser médico não é algo que você não tem paixão por isso. Mas você está a fazer medicina porque o teu pai sonhou, a tua mãe sonhou. A tua mãe sonhou, queria fazer, e porque ela não conseguiu, então hoje ela quer e queria que um dos filhos fizesse. Esse filho é você. Você está a carregar. Você até já experimentou, já entraste para a escola, como Davi. Davi já andou, experimentou andar, mas quando ele viu que aqui eu vou perder, porque não é uma coisa que eu estou habituado a lutar com ele. Você já viu que até tentaste o primeiro ano, mas está difícil. Não tens paixão, a paixão não vem até agora.
mas você continua a insistir. Então, diferente de Davi, muitos de nós, o que tem acontecido conosco diante de situações como essas, em que a vida nos impõe as suas opiniões, os seus estilos, é que muitos de nós experimentamos, mas depois demos conta que não é aquilo. Em vez de tirarmos, tomamos a decisão, a atitude que Davi teve, de tirar, nos desfazermos, nos despirmos daquilo. Não, nós continuamos. Tentamos a primeira vez, experimentamos a segunda, a terceira e vamos continuando. Insistindo numa coisa que você não gosta, numa coisa que você não tem paixão. Então, aqui eu volto a lembrar o primeiro ponto, a primeira solução que nós estávamos aqui a propor: conhecer-se. Davi é um exemplo de alguém que conhecia-se. Por isso é que ele até tentou, experimentou por alguns minutos. É como se ele tivesse esquecido o que ele era. Mas ele depois lembrou-se: não, com isso eu vou perder. Com isso eu não vou conseguir. Essa história é muito interessante. Mais adiante, mais abaixo, você vai notar que Davi, ele depois depois que ele tirou aquela armadura, aquelas vestes, ele vai à luta, enfrenta o Golias, o gigante Golias, e ele usou apenas uma funda. A Bíblia fala, algumas versões falam de funda, não é? Ele usou a funda e a pedra. Com uma pedra, ele matou, derrubou o gigante Golias. Era um menino jovem, derrubou o gigante Golias com uma pedra. Ele estava habituado a lutar com aquilo. Nós aqui vemos quando você se conhece, quando você sabe o que gostas, o que queres fazer, você, usando as tuas ferramentas, você tem autoconfiança. A Bíblia fala que ele correu, Davi correu para ir enfrentar o Golias. Ele correu. Aqui mostra uma autoconfiança. Ele estava confiante, porque ele estava a usar uma armadura, uma ferramenta a que ele está habituado. Você tem que conhecer-se para não estar a carregar o peso da visão e de opiniões de uma outra pessoa. Como segundo ponto, eu proponho: procura estar rodeado de boas pessoas. Porque as pessoas que nos rodeiam, têm uma influência sobre nós até certo ponto. É bom estar rodeado de boas pessoas para você conseguir assegurar a tua autenticidade, a tua originalidade, sob pena de ser pressionado. Porque se você tiver, há meios que você vai estar, que por estares a ser original, eles não vão entender e vão te pressionar. Você vai se sentir tão pressionado que você vai ter a tendência de se desfazer. Vais ter a tendência de deixar aquilo que você gosta para poder abraçar o que o teu arredor mais consome. Então é preciso estar rodeado de pessoas, de boas pessoas, pessoas certas. Porque estar num meio de pessoas que vão te entender, que vão poder, que são boas, são pessoas certas à tua volta, eles vão celebrar. Em vez de te criticar, te pressionar para você deixar de ser o que você gostaria de ser, eles vão te celebrar, vão te impulsionar, vão te dar força para você continuar naquele estilo que você escolheu de indumentária. Procura conhecer-se,
procura estar rodeado de pessoas certas. Infelizmente, hoje, muitos de nós, para quem é casado, e não só, às vezes nós conhecemos melhor os nossos parceiros, sabemos o que eles gostam, o que eles não gostam. A nós próprios, nem por isso. Para quem é estudante, às vezes nós sabemos melhor as respostas que vamos ter que colocar numa prova, num exame, do que a nós próprios. Então, procura conhecer-se em primeiro lugar, se você quer assegurar a tua autenticidade, a tua originalidade. Em segundo lugar, procura estar rodeado de pessoas boas, pessoas certas. Em terceiro lugar, como proposta eu trago a persistência. Seja persistente. Porque quando tudo que é novo, tudo que é incomum, vai atrair uma certa crítica à tua volta. Nem todo mundo vai atrair uma certa resistência. Nem todo mundo vai aceitar por vários motivos. Uns porque simplesmente ele não conseguiu descobrir o que ele gosta, não conseguiu descobrir a sua visão, não tem nenhuma visão, porque ele não conseguiu descobrir e se impor aquilo que ele gosta em termos de corte, de cabelo. Então, você que conseguiste se descobrir e trouxeste à tona o teu estilo de indumentária e não só, e por aí vai, você vai ser como uma espécie de... É como se ele vai se sentir atacado por si só, sem você lhe dizer nada. Então, a tendência de algumas pessoas, a tendência de alguns de nós é mesmo querer abafar, vai te pressionar para você não continuar firme naquilo que você está a fazer, não continuar firme na visão que você tem. Existem pessoas que hoje já não existem, cantores, principalmente aqueles cantores clássicos, antigos. Muitos deles já não existem hoje. Foram homens e mulheres que trouxeram, que inovaram, que trouxeram, que procuraram manter, guardar a sua autenticidade. Mas, infelizmente, só sobressaíram. Aquilo que eles defendiam é o que mais se usa, mas eles já não existem. Infelizmente, já não existem. Mas nem por isso eles deixaram de se manter firme, de proteger a sua autenticidade, a sua originalidade. Que não seja assim conosco, que não seja assim contigo ali em casa. Mas viva de acordo com aquilo que você é, aquilo que você carrega. Vai atrás. Não deixe-se ser pressionado pela sociedade, pela época, a era que estamos a viver. Não se deixe levar por isso. Mantenha a tua originalidade. Pode ser difícil, mantenha a tua originalidade. Podem não te aplaudir à tua volta, mas faça-o para ti mesmo. Seja persistente, porque é um processo. Manter, proteger, guardar, assegurar a sua originalidade é um processo. Você não se torna autêntico de repente. Você não vai se tornar autêntico da noite para o dia. Não, é um processo. Você próprio vai precisar descobrir-se, se redescobrir-se, e cada dia vais descobrir algo novo em ti. Então, seja persistente. Seja persistente, independentemente das tendências
a pressão das eras, mantenha-se focado, mantenha-se firme, persista. Guarda a sua autenticidade, guarda a sua originalidade. Como quarto ponto, eu gostava de propor a você ali em casa e a mim mesmo, a nós todos, que para nos mantermos, para assegurarmos a nossa autenticidade, nós precisamos nos manter agarrados em Deus. Mantenha-se conectado em Deus. Porque Deus é o Criador por excelência, não é? Deus é o Criador por excelência. Ele é a única pessoa que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, Ele vai nos ajudar. É impossível nós assegurarmos a nossa autenticidade, nós sermos originais, sermos mesmo autênticos sem Deus. É impossível. É impossível mesmo. E aqui para mesmo finalizar essa nossa parte, dizer que as eras mudam, as épocas mudam, as tendências mudam, os estilos, os variadíssimos que existem também mudam. Mas o nosso Deus jamais. Nosso Deus nunca muda. Ele não muda, nunca mudou e nunca mudará. É a Bíblia que nos confirma isso, quando diz que Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será Deus. Então, como potencial manancial no deserto que nós somos, para sermos de facto um manancial no deserto, nós devemos nos manter autênticos, devemos nos manter originais, devemos nos manter espontâneos. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe ajude nessa jornada a se manter autêntico, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe a África e que Deus abençoe o mundo.